A Prefeitura do Rio inicia obras de infraestrutura para reduzir alagamentos. O Matheus Coelzer está ao vivo conosco. Matheus, o que pode ser feito aí? Nós tivemos aí muitas enchentes ao longo de 2023. Bom dia a você, Matheus. Exatamente, Marcelo. Ótimo dia para você, Paulo, a todos que nos acompanham. Feliz Dia das Mães para quem nos acompanha aqui na programação da Jovem Pan. E sobre essa questão, está prevista diversas revitalizações, drenagem também em diversos bairros aqui do Rio de Janeiro, principalmente na Muzema, na zona oeste do Rio de Janeiro e também em Rio das Pedras. O que o prefeito Eduardo Paes falou sobre a necessidade extrema dessas melhorias. Você trouxe já essa informação dos alagamentos que são tão recorrentes aqui no Rio de Janeiro, que tem causado diversos estragos a esses moradores. Quem nos acompanha por imagens pode inclusive ver como essa situação acontece aqui no Rio de Janeiro. A gente já mostrou também diversos carros que foram arrastados pela força d'água. A Secretaria de Ordem Pública e Infraestrutura vai acompanhar todo esse trabalho. Já havia uma obra iniciada na Muzema, mas ela foi interrompida. E agora se tem uma previsão de um investimento superior a 4 milhões de reais. E essas obras na infraestrutura, também na criação de calçadas, ela deve ser finalizada, essa obra aí, até o final do ano. Foi a previsão dada aí pela Prefeitura aqui do Rio de Janeiro. É uma situação bastante complicada na medida em que esses moradores enfrentam no cotidiano a dificuldade de poder sair de casa, de chegar. E também uma outra questão que foi levantada é, sobretudo, as construções irregulares nesses locais, o que também contribui para esse problema, para o escoamento da água. Ali a gente tem uma região ainda que é dominada praticamente pela milícia e essas construções, segundo a Secretaria de Infraestrutura, elas são feitas sem nenhuma condição adequada, de forma irregular, o que também contribui para essa situação. Esse projeto também vai contar com a parte da drenagem, o que vai facilitar, então, o escoamento da água, o que, então, resolve, de certa forma, esse problema que já acontece há muitos anos naquele local. Não só ali na Muzema, mas em diversos outros bairros da Zona Oeste, ali na Gardênia, também tem o registro de constantes alagamentos. E aqui no Rio de Janeiro a gente sabe, também há uma falta de conscientização por parte da população que acaba jogando muito lixo em local inadequado e aí não precisa chover muito para que se tenha esses alagamentos, entupimento de diversos pontos da cidade, onde a água acaba, como falei anteriormente, invadindo a casa. Então, vai ser uma grande obra também de revitalização, implantação também de outros pontos onde se pode melhorar também o esgoto e essas calçadas aí também que vão trazer melhorias para esses moradores. A gente sabe que aqui no Rio de Janeiro não precisa, Marcelo, chover muito para que a situação fique cada vez mais difícil. É na Muzema, em Rio das Pedras, que se teve no último ano os maiores registros de alagamentos. Então, conforme o prefeito aqui do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que esteve lá acompanhando o início dessas obras, se tem a previsão dessas melhorias, pelo menos até o final do ano, ao que tudo indica a equipe de obras que vai estar trabalhando no local. Matheus Coelzer, ao vivo do Rio de Janeiro. Daqui a pouco ele retorna na programação da Jovem Pan. Valeu, Matheus. Quero ouvir o Roberto Mota nessa realidade que ele conhece tão bem do Rio de Janeiro. Mota, aqui em São Paulo também temos muitos problemas em relação às enchentes. Piscinões são construídos e dão resultado. Aqui a região do Anhangabaú, por exemplo, é um bom exemplo em relação a essa obra que trouxe aí um alívio para muita gente. A região do Pacaembu também, aqui é um piscinão ali no estádio Paulo Machado de Carvalho. E eu queria que o senhor falasse... Mota, queria que você falasse justamente aí dessa situação, portanto, em relação ao Rio de Janeiro, Mota. Marcelo, isso é um jogo de gato e rato, né? Isso é um trabalho permanente em busca de um objetivo, e o objetivo é diminuir, você usou a expressão certa, porque é impossível evitar. Há muitos fatores envolvidos nisso, um deles é o seguinte: de vez em quando, isso é estatisticamente comprovado, né? Eu fiz engenharia, na escola de engenharia a gente estuda isso. De tantos em tantos anos vai cair uma chuva cujo volume não pode ser contido, não importa a obra que você tem ali. Isso acontece em todos os lugares do mundo, como você mesmo disse, aconteceu em São Paulo há pouco tempo. Eu lembro de uma reportagem onde o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, estava mostrando um beco, né, em um determinado bairro de São Paulo, eu não me lembro qual que tinha sido fechado para fazer um local de recreação, e aquilo ali virou uma represa natural. Quando choveu muito, as águas ficaram impedidas ali. Também tem o problema da ocupação irregular do solo,
é uma coisa muito difícil, né? É fácil a gente comentar, mas quando a gente diz que é responsabilidade dos prefeitos impedir que sejam construídas moradias em locais inapropriados, isso é uma missão quase impossível, porque quando o prefeito chega lá, o fiscal da prefeitura já tem casas construídas. E aí é preciso pedir uma autorização judicial para remover aquelas pessoas, e aí vem aqueles movimentos sociais que a gente conhece muito bem. Enfim, é uma equação muito difícil. O melhor que a gente pode esperar é que as prefeituras façam esse trabalho de manutenção para diminuir o impacto desse problema.